Salve, salve players! Eu sou o Ney da Crypto Player e esse aqui é o quadro de notícias da criptoeconomia. Então, se você não quiser ficar por fora, já se inscreve, ativa o sininho e deixa aquele like maroto para ajudar no canal. Lá vem a vinheta! Vamos iniciar falando sobre o valor das moedas hoje. Eu uso esse site chamado CoinMarketCap, alguns usam o CoinGecko também, que é bom. Já tem mais de 16 mil criptomoedas e tokens, quase 17 mil. A dominância do Bitcoin está em 39,5%, do Ethereum está 19,1%. O mercado aí está um pouco mais de 2 trilhões de dólares. O preço do Bitcoin está batendo 42.662 nesse momento. Na verdade está andando de lado aí já faz alguns dias. O Ethereum está em 3.271,76 centavos e a BNB 477. Vocês conseguem acompanhar aqui várias criptos, tá? Aqui está o ranqueamento por market cap, que é o tanto que tem de dólar naquela criptomoeda, aquele token em si, mas você consegue ver em vários outros aqui. Primeira notícia do dia aí, CoinMarketCap, que é o site que eu acabei de mostrar para vocês, lista 3 endereços de contratos falsos do SHIB e provoca uma tempestade no Twitter. A equipe do Shiba Inu afirmou que os endereços não eram seguros e que o CoinMarketCap se recusou a corrigir o suposto erro. No momento da publicação, os endereços do contrato ainda podem ser visualizados no CoinMarketCap. E logo abaixo aqui, ele fala o seguinte: no início do dia, o CoinMarketCap emitiu uma resposta alegando que os endereços de contrato listados na página são endereços de wormhole, projetados para facilitar transações cross-chain. Então esses wormholes aí, na verdade, é o seguinte: tem aqui, por exemplo, a rede da Ethereum e aqui tem a rede da Solana. E aí tem uma ponte que liga as duas, que é chamada de bridge, e nesse caso a CoinMarketCap está alegando que fez essa bridge através do contrato. Porém, o que a gente tem aqui nessa imagem aqui do Twitter da Shiba, por favor, fique ciente do CoinMarketCap, que o CoinMarketCap listou conscientemente 3 endereços de contratos falsos do token Shiba. No caso é o Shiba Inu. Nenhum desses 3 endereços, nem da BIP20, a BSC, a rede da BSC, nem a Solana e nem o Terra, que são três blockchains concorrentes aí. Então nenhum deles são endereços de Shiba válidos e não é seguro usá-los. Se eles estão falando que o endereço deles lá no caso o endereço é fake, que está na CoinMarketCap, isso demonstra que existe um perigo ali, já existe um certo risco de você estar utilizando aquele contrato, tá? Então, já que você está querendo pegar o contrato da Shiba para poder fazer a troca da moeda, você vai direto lá no caso do Discord deles, ou segue as redes sociais dele e pega na fonte. Não pega de terceiro, porque você pode correr esse risco. Seguindo a notícia aqui, Banco Central recebe projetos para o Real Digital. Desde a última segunda, a Lift Challenge Real Digital passou a receber propostas de projetos de inovação tecnológica. Primordialmente, a iniciativa visa avaliar casos de uso e soluções tecnológicas para uma moeda digital emitida pelo Banco Central no Brasil. Hoje existe o dinheiro fiduciário real no Brasil, ele é obrigatório, todo mundo tem que utilizar o real. E aí muita gente deve se perguntar, mas qual que é a diferença então entre o real digital e o real de papel, vamos dizer assim? Porque hoje, se vocês parar para analisar, já existem muitas transações que a gente faz pelo banco. Então a gente faz transferência pelo banco, usa cartão de crédito, e aí a gente vê o valor lá, né? Então, não seria esse o real digital? Na verdade, não. Existe uma diferença grande aí, que é como se fosse a gente comparar um bloco de notas com Excel. Eu sei que, às vezes até, para quem já entende um pouquinho mais, fica até estranha essa comparação, e é muito mais complexo do que isso. O bloco de notas, ele é um aplicativo onde você simplesmente digita o valor. Então você pode digitar lá, por exemplo, R$100. E aí, no caso, para você fazer a alteração, você tem que ir lá, por exemplo, eu gastei R$10, você tem que ir lá, apagar o 100 e colocar R$90 reais. Já o Excel, que seria a representação do real digital aí, ele é muito mais complexo que isso. Então a gente consegue fazer fórmulas, a gente consegue fazer com que tenha scripts, programação nele e tudo mais, Então a diferença, na verdade, é tecnológica mesmo, tá? E aqui mais para baixo ele fala o seguinte: projetos voltados à liquidação de transações como ativos digitais, câmbio,
entre moedas e liquidação algorítmica e finanças descentralizadas terão preferência no desafio. Então, esse desafio ele foi aberto aí, né, para diversas instituições financeiras, bancos e afins. Eu não sei se foi aberto para, por exemplo, corretoras de criptomoedas, seria até no caso aqui ele está falando sobre finanças descentralizadas, algumas já entendem melhor sobre esse mercado aí. Então, o real digital você pode ver que é um dinheiro programável, né, diferente do real que existe hoje. Passando para a próxima notícia, Bitfinex aconselha usuários de Ontário, no Canadá, a fechar contas antes de 1º de março. A Comissão de Valores Imobiliários de Ontário está reprimindo as exchanges de criptomoedas que operam na região, incluindo a Binance, OKX, Bybit, KuCoin e Polo Digital Assets. A Comissão de Valores, que está esmagando as corretoras lá do Canadá. Esse órgão aí é de Ontário, como se fosse o estado de lá, na verdade se fala província, e estão esmagando as corretoras. Então, nessa matéria aqui fala o seguinte: quem, por exemplo, já está sem fundos lá, sem cripto, sem nada, eles já estão cortando direto. E aí, na matéria aqui, ele fala o seguinte, para o pessoal liquidar, sair logo da própria corretora, porque já está inviável as corretoras estarem operando lá, tá? Então, eu sugiro o seguinte: vocês devem começar a aprender mais sobre DEX, que seria Decentralized Exchange, que seria a corretora descentralizada, porque elas não têm um operador centralizado, como no caso da Binance ou da Bitfinex, que está aqui na matéria. Então comece a aprender melhor sobre isso. E a outra dica é, não deixa seu dinheiro na exchange. Não deixa, porque do mesmo jeito que eles estão travando ali as corretoras, eles podem travar seus fundos na corretora também. Então é bem perigoso, né? Então já fique atento a isso. Próxima notícia: o Uruguai inaugura seu primeiro caixa eletrônico de Bitcoin. Notícia legal aí. Primeiro caixa eletrônico de criptomoedas do Uruguai foi instalado na cidade costeira Punta del Oeste, um dos principais pontos turísticos do país latino-americano. É legal nessa matéria porque ele mostra aqui a distribuição das ATMs no continente sul-americano, tá? E aí tem esse site aqui que ele mostra, o Coin ATM Radar. Se quiserem entrar depois aí, é o coinatmradar.com. Aqui mostra Bitcoin ATMs em Brasil, né? Aqui mostra no mundo inteiro, mas aí eu coloquei no Brasil, para mostrar só no Brasil. Aqui você consegue escolher qual a moeda que você quer. Eu deixei o Bitcoin aqui no exemplo. E aí ele mostra aqui, ó, tem aproximadamente aí 22, né? Então são 22 ATMs. ATMs, para quem não sabe, aí é caixa eletrônico, que aí você consegue sacar de Bitcoin para real, ou você consegue colocar real e receber em Bitcoin. E aqui embaixo ele lista as cidades, então Balneário, Belo Horizonte, Campo Grande, e aqui na frente ele coloca a quantidade de caixa eletrônico que tem, tá? Então, em destaque aí tem São Paulo com 10 e Rio de Janeiro com 4. Logo mais aí vai ter em praticamente quase todas as cidades do mundo. É só questão de tempo. Próxima notícia: CryptoBurger, jogo de NFT, é hackeado após listagem na PancakeSwap. Então, na matéria fala o seguinte: a Certifica detectou vários ataques de empréstimo flash com o token BURG, com uma perda de cerca de $770 mil atualmente. O ataque foi causado por uma vulnerabilidade de contrato inteligente, que permite que o token seja gravado em qualquer conta. Então, a galera acha que o problema é simplesmente o token valorizar ou desvalorizar, mas eu vou estar listando para vocês quais são os riscos que a pessoa vai estar, né, correndo quando entra em alguma coisa desse tipo, tá? Os riscos são o seguinte: falta de conhecimento sobre o assunto. Então, se você não conhece as carteiras, não sabe mexer nas carteiras, MetaMask, por exemplo, Ronin, por exemplo, isso aí é um risco. Então, você pode, de repente, fazer alguma coisa errada. Os aplicativos em si, então até mesmo o corretor, se você fizer alguma operação equivocada, vai dar ruim. E a questão de segurança também, aí no caso, se você não anotar as palavras de verificação, perder, esquecer e tudo mais, também é um risco. Outro risco é de golpe, então mesmo você investindo lá, você sabendo mexer com a carteira e tudo mais, aquele jogo, no caso, o jogo NFT, na verdade pode ser um golpe, não só jogo, mas tem outras formas também de golpe envolvendo criptomoedas, tem que ficar atento a isso,
Outro risco é de, mesmo o projeto sendo sério, eles não serem capazes de entregar. Então você vai lá, investe o seu dinheiro e de repente eles não conseguem entregar. Simplesmente fala o seguinte: não deu certo aqui, eu estou desfazendo o que eu propus. É como se fosse uma empresa pequena e de repente quebrou antes de entregar o primeiro produto, né? Então é um risco também. O outro risco é de mercado, que seria então a volatilidade do preço. Você vai lá e coloca todo o seu dinheiro num token só, e aí esse token quebra, e aí de repente você precisa do dinheiro e não consegue tirar. Se você tira, você vai ter um prejuízo gigantesco aí. O outro risco é o tecnológico, que é o que está aqui na matéria. Então, mesmo tudo dando certo ali, você sabe sobre o assunto, não é golpe, é sério, eles conseguem entregar, a moeda está indo bem, ainda existe o risco de repente, os programadores que fizeram o contrato inteligente envolvendo o projeto não ter conhecimento suficiente ou de repente pisar na bola ali na parte de segurança. Caso o hacker conseguiu entrar no contrato e desviar os fundos, e aí, por conta disso, aí você também está correndo risco, tá? Então entenda os riscos envolvidos quando você entra em projetos, beleza? O próximo aqui é: estádio do Manchester City no metaverso representa nova tendência no futebol mundial. Desenvolvida pela Sony, versão virtual do estádio Etihad da Premier League deverá ser pontapé inicial para a aproximação do clube de fãs globais e novas experiências dos torcedores. Então assim, o legal disso aqui é que alguns pontos que eu vou citar, tá? O primeiro é que os times, eles conseguem arrecadar mais, angariar mais fundos, né? Então, de repente, angariando fundos, ele consegue investir mais no esporte e tudo mais. Os jogadores vão ter uns salários melhores e isso aí, cara, começa a ter mais inclusão no esporte em geral, né? Essa é a primeira parte positiva sobre isso. E aí, como vocês podem ver aqui, tem uma imagem, né, do estádio. Provavelmente não vai ser assim, né, só a imagem de divulgação, vai ser de uma forma diferente. Porém, achei bastante legal o visual e tudo mais. Eles colocaram os jogadores aqui em evidência, aqui embaixo o público. Outras coisas que eu acho legal sobre isso aí, tem uma tendência forte agora a vários projetos entrarem no metaverso. O esporte em si não vai ficar de fora, que as pessoas, né, os telespectadores, na verdade vão estar dentro do estádio utilizando o VR. Isso aí altera completamente a forma com que os torcedores interagem com o time, né? Então, se você de repente torce para um time lá da Europa, você não vai precisar pegar um avião e ir até lá para poder ir no estádio, né, gastar horrores de dinheiro para participar, né, ali, né, no mesmo local que os jogadores estão e assistir aquele jogo, aquela partida. Você vai poder estar na sua casa, colocar seu VR, você já vai estar vendo ali em 360 graus todo o estádio, os jogadores jogando e tudo mais. No Brasil, por exemplo, de 2020 para cá, grandes clubes já celebraram ou anunciaram contratos envolvendo criptomoedas, como forma de aumentar a receita e engajamento com a torcida. Entre eles, o Atlético Mineiro, o Vasco da Gama, o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, o Palmeiras, o Internacional, o Cruzeiro e o Gama de Brasília. Além da Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF, e da Federação Paulista de Futebol, que é a FPF. Então os tokens, né, os fan tokens, eles já foram apresentados em 2020, virou uma febre, e acredito aí que essa parte aí de esportes vai ser muito forte no metaverso. Já fiquem espertos em relação a isso. Próxima notícia: jovem indonésio de 22 anos ganha $1 milhão vendendo selfies de NFT no OpenSea. Segundo Gozali, que é o nome do rapaz que conseguiu esse feito, ele tirou os autorretratos por 5 anos, entre 18 e 22 anos, como forma de relembrar sua jornada ao longo do curso, né, da graduação. E mais, ele fala o seguinte aqui: você pode fazer qualquer coisa com elas, mas por favor, não abuse das minhas fotos ou os meus pais ficarão muito desapontados comigo. Eu acredito em vocês, então por favor, cuidem das minhas fotos. E aqui embaixo, né, ele mostra no background aqui todas as fotos que ele tirou. Então cada foto aqui seria um NFT que ele postou lá no OpenSea, que ele mintou no OpenSea. Esse aqui é o perfil dele, mostra que as transações que foram feitas, ele já conseguiu arrecadar aí mais de $1 milhão, aí, equivalente a quase 6 milhões de reais. E é aquilo, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, né?
sinceramente, eu não vejo valor em relação a essa parte do NFT, de ficar, de repente, postando coisas que tem a ver apenas com especulação. Então, quem comprou isso aqui, eu não sei se está zoando, se está usando como meme, mas para mim parece só especulação, né? Então, de repente, daqui a pouco isso não tem valor nenhum. Então, quando começar a surgir mais projetos que envolvem NFT de uma forma que, na minha opinião, é uma maneira mais séria de encarar, eu acredito que essas outras coisas que tem a ver com NFT, que é mais meme, que é um pouco mais zoeira, vai começar a perder valor, né? Isso é algo que eu acho, não é indicação de investimento. Acredito que, de certa forma, isso é negativo para as NFTs. Muita gente acha que NFT é isso, que é ficar tirando selfie, que é ficar postando fotinho lá e ganhando horrores de dinheiro e tudo mais. Mas, na verdade, não. NFT é muito mais do que isso. Na verdade, NFT é um conceito. Eu vou explicar num vídeo à parte certinho sobre o que é NFT e o que é possível fazer com ela. Na verdade, é muito além do que a gente consegue imaginar. Só que hoje, infelizmente, boa parte aí da mídia em geral, quando fala sobre NFT, fala sobre isso, né? Sobre selfie, meme e tudo mais. Então, ó, boa parte das pessoas só conhece NFT por conta disso, né? Então, acaba tendo uma imagem negativa e algumas pessoas desinteressam de ir atrás e conhecer realmente o que é a tecnologia. Então, para mim, essa é a parte negativa em relação às NFTs. E assim, eu acho que quem realmente não deve estar contente com essa notícia aqui é a Catarina, né? Para quem lembra da Catarina, ela foi uma das pessoas aí que vendeu a virgindade há 10 anos atrás, e quem comprou a virgindade dela foi um japonês de 53 anos. Então eu tenho certeza aí que se ela soubesse que era só tirar selfie durante a faculdade, ela teria escolhido isso, né? Então, ouvindo essa matéria aí, ela não deve ter ficado nada contente em relação a isso. Na verdade, é só uma brincadeira que eu fiz em relação a... Eu sei que tem gente ganhando dinheiro fácil com o NFT, então creio que muitas pessoas que visam ganhar o dinheiro rápido aí vai acabar tomando a mesma iniciativa aí que o garotão que ganhou $1 milhão. E essas são as criptonotícias de hoje. Então, se você gostou, já deixa aquele like, comenta sobre algum tema, sobre alguma coisa que você gostou, compartilha esse vídeo para poder fortalecer o canal. Valeu, obrigado galera, até a próxima!